a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua presença nesta manhã. Hoje é dia 21 de junho de 2020, agora são 9 horas da manhã. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical desta manhã. E antes de mais nada, nós vamos ler o trecho da palavra de Deus contida no profeta Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 6. Quero convidar os irmãos a colocar-se em pé junto comigo. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Nós estamos transmitindo o culto dessa escola bíblica dominical online pelo Facebook. E nós somos gratos a Deus por essa oportunidade, por causa dessa flexibilização aqui de Piraquara. A gente pode ainda ter um culto presencial reduzido, né? Então temos alguns irmãos aqui conosco, respeitando aí o distanciamento de 2 metros, todos com máscaras e tudo mais. Muito bem. Malaquias capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e vos dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Malaquias capítulo 1, versículo 6. Vamos então orar, pedir a Deus que abençoe a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estar tratando do assunto indiferença para com Deus. Indiferença para com Deus. Então você que nos acompanha em seu lar, quero convidá-los também a orar junto comigo e acompanhar o culto de modo participativo, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo sol que bate aqui em Piraquara. Obrigado pelos irmãos que puderam chegar-se a participar desse culto. E também os irmãos da igreja que estão acompanhando em seus lares essa transmissão. E também os demais outros irmãos que acompanharão ou talvez verão pequenos trechos da transmissão do culto. Que o Senhor venha visitá-los, abençoá-los com a sua palavra. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Nós vamos cantar o nosso hino de hoje. Foi na cruz. Nós vamos cantar apenas um hino, ok? Esta manhã, devido ao fato que após o término do culto, a Igreja Batista Boas Novas vai celebrar a ceia do Senhor, tá bom? Então, nós vamos cantar um hino, vai haver a pregação, ok? E no final, no término, vai haver a celebração da ceia. Vamos cantar então as 4 estrofes do hino Foi na Cruz. Foi na cruz.
graças a Deus. Obrigado aí aos músicos que nos auxiliaram nesta manhã. Vamos estar orando pela irmã Carla. Ela estava bem apreensiva ontem, achou que estava com Covid, né? Estava febril, estava com dor de cabeça, mas muito provavelmente é uma crise forte de sinusite, né? Então até essa manhã, ou talvez durante o dia, ela vai dar um pulinho no hospital para poder ser diagnosticada, mas muito provavelmente aí é uma sinusite forte, né? E às vezes alguns sintomas gripais podem confundir com a Covid e pode nos deixar muito apreensivos, né? Com medo, inclusive, até de morrer, né? Haja vista que são várias as pessoas acometidas que infelizmente têm perdido suas vidas, né? Muito bem, meus irmãos, então vamos estar orando pela irmã Carla. Se você tem algum pedido de oração, alguma oração, você pode também estar compartilhando conosco, nós vamos orar. Inclusive os irmãos que nos acompanham nessa transmissão, faço questão que você pode, deixa no comentário o seu pedido de oração e nós durante o dia vamos estar lembrando, tá bom? Também quero colocar em oração minha irmã, a Júnia. Ela está aí na expectativa aí de um tratamento na área de saúde. Tenho orado por ela já faz alguns dias. Vamos estar intercedendo por ela. O nome dela é Júnia. Muito bem, então as crianças podem subir para o culto infantil. Elas vão ter o seu tempo com a dona Juliana. Muito bem, nós vamos estudar a palavra de Deus. Então as crianças podem subir com a dona Juliana. Os irmãos podem abrir a palavra de Deus contida no profeta Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Se você está anotando a pregação, o título da mensagem desta manhã é Indiferença. Indiferença para com Deus. O que quer dizer indiferença? Indiferença quer dizer descaso. Indiferença quer dizer apatia, insensibilidade, ou seja, tanto faz como tanto fez. Eu não me importo. Isto é indiferença, né? Eu mesmo não me importo. Eu não levo em consideração. Não estou preocupado. Não estou nem aí. Isso é indiferença. Falta de interesse, falta de atenção. Inclusive, indiferença é falta de resposta, né? Quando você não responde, a sua postura é de indiferença. Indiferença para com Deus é uma marca de alguém que o despreza, como aqui no trecho que vamos estudar nessa manhã, os sacerdotes. Indiferença é uma marca de alguém que o despreza. Aqui, ó, indiferença é uma marca de alguém que não respeita. Vocês verão aqui. Indiferença é uma marca de alguém que não o considera. Veja como esse assunto ele é de tremenda relevância para nós cristãos, para nós que seguimos a Deus, porque ele está falando aqui para pessoas que em tese seguiam a Deus, os sacerdotes. Às vezes eu e você ficamos chateados quando a gente pergunta algo para alguém e a pessoa não responde. Ou é só eu que fico chateado? Levanta a mão, deixa eu ver, seja honesto. Quantos de vocês ficam frustrados, chateados, desapontados quando você pergunta uma coisa e alguém não responde? Levanta a mão, deixa eu ver. Os demais lidam muito bem, né? Ok, vários levantam. Eu fico, né? Eu fico chateado. Às vezes eu tenho até que implorar para responder para mim. A gente pensa assim, poxa, que falta de consideração, né? Pensa ou não pensa? Que falta de respeito? Será que essa pessoa não se importa comigo? Isso é indiferença. Quando nós não respondemos, qual é a mensagem que a gente está dando? Que a gente não? Que a gente se importa? Se a gente se importa, a gente faria o quê? Responderíamos tão rápido e imediatamente. Porque eu me interesso, eu tenho interesse, né? Eu considero, né?
Se nós ficamos chateados, imagina na dimensão espiritual com Deus. Nós devemos tudo a Ele. Se nós, mortais, finitos, imperfeitos, com as nossas dificuldades, ficamos chateados quando alguém não nos responde ou demora, imagina Deus. Eu e você ficamos chateados quando alguém não nos respeita? É ou não é? Até bandido gosta de respeito. Você vê que boa parte das rebeliões ou confusões nas cadeias é porque o policial, o carcereiro, ele não me respeitou. Você é bandido, mas cadê o respeito? Mas até entre bandidos, gente, o camarada fica chateado e frustrado e vai buscar acerto de contas quando não há respeito. Imagina então na dimensão espiritual quando nós não o respeitamos, né? A gente falta com consideração. Então isso acontece, irmãos, indiferença. Agora, veja só, a indiferença para com Deus não é apenas para com os ímpios. Não são apenas os ímpios que são indiferentes para com Deus. Será que é possível um crente também ter uma postura de indiferença para com Deus? Sim ou não? Não ouvi. Sim, é óbvio, né? Talvez você pense assim, mas os ímpios, pastor, tudo bem, porque são ímpios, não conhecem a Deus, não temem a Deus, não têm compromisso com Ele. Os ímpios são tolos. Mas essa postura, ela não é própria aqui, ó, nem para com os ímpios. Não é certo, irmãos, nem os ímpios desprezarem a Deus. Nem os ímpios o desonrarem, o desrespeitarem. Por que não? Porque nem com os ímpios é correto. Porque todo ímpio ainda é criatura de Deus, gente. Ou um ser humano veio à existência por si só? Não, minha mãe me gerou. Mas quem estava no processo da formação no ventre uterino, se não foi Deus? Quem é que banca a existência de uma pessoa? É Deus. Irmãos, a falta de respeito para com Deus, a falta de interesse para com Deus, é errado até entre os ímpios. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não o amam, pessoas que não o conhecem, mas é o Criador deles. Eu devo respeito para com o meu Criador. Não, mas eu não o conheço, mas você deve respeitá-lo. Ele é o Criador. E Ele é Deus. Acredite você ou não, Ele ainda é Deus. Mas atualmente não apenas os ímpios desprezam a Deus, os religiosos também, os crentes também desprezam a Deus. Os crentes de carteirinha desprezam a Deus. Algumas igrejas dão carteirinha para os seus membros, já viu? Eu sou membro com uma foto, aqueles crentes fiéis, né? Até eles desprezam a Deus. Até líderes religiosos desprezam a Deus. Pastores. Existe pastor que não considera Deus, mas é pastor. Isso sempre aconteceu. E talvez você diga, eu desprezando a Deus, você talvez esteja aí sentado, você talvez esteja na sua casa, nos acompanhando. Eu desprezar a Deus? Jamais! Eu amo a Deus. Eu amo a Deus de paixão. Deus é meu amigo. Talvez você pense, é que às vezes eu estou cansado demais. É que às vezes eu estou doente. É que às vezes eu não tenho tempo. É que às vezes eu esqueci. Mas eu amo a Deus, ó. Eu amo a Deus. É verdade, às vezes eu dou umas desprezadinhas aí, né? Mas e daí? Quem é que não despreza? Mas eu amo a Deus.
Nós vivemos dias onde as pessoas, no geral, estão desprezando a Deus. Não, mas Deus eu não desprezo. Mas talvez você despreze a palavra dele. E quem despreza a palavra dele, no fundo, está desprezando quem? Diga para mim. Você despreza as orientações dele. Você não está nem aí. Você despreza os conselhos dele. E depois você fala assim, não, eu amo a Deus. Sabe o que muitos de nós somos? A semelhança deles, porque é isso que eu vou apresentar a vocês. Sabe o que muitos de nós somos? Dissimulados. Muito crente é um dissimulado. Alguns o fazem na ignorância, né? Desprezam a Deus da ignorância, mas são tolos, irmãos, não sabem. Desprezam sem saber. Mas desprezo no final é desprezo, é ou não é? É tolo, não sabe nada. Mas desprezo ainda é desprezo? Ainda é. Alguns o fazem na rebeldia, né? Sabem, nasceu ontem. Sabem que não deveria fazer e fez. Ou seja, numa postura deliberada, escolheu afrontar a Deus, são cônscios, fizeram de propósito. Ainda é desprezo? Lógico que é, gente. Ainda é. Alguns o fazem na infantilidade. Conhecem a Deus, mas são meninos da fé. Levados por qualquer vento de doutrina. São pessoas que se rendem facilmente a conversas. Desprezam a Deus pela sua infantilidade, pela sua imaturidade. Ainda não tem noção, sabe? Ainda estão crescendo. Ainda não tem a sua consciência formada daquilo que Deus espera de vocês como luz do mundo, como sal da terra. Então essas pessoas, porque estão ainda num vir a ser, eles desprezam a Deus. Mas pela sua infantilidade, pela sua imaturidade. Irmãos, a minha esperança é que um dia eles chegam lá. Mas no percurso eles vão desprezando a Deus. Ainda desprezo é desprezo, mas é infantil, né? É uma criança, né? O seu filho, uma criança. Ele te despreza, dói. Uma criança. Dói, gente. Não está nem aí para você. Você está falando, ele está aéreo, né? Você chama, ele corre para lá. Você fala A, ele faz B. Você fala, vira para cá, ele permanece estático. Vem para cá, ele corre. É infantil. Maturo. Menino irresponsável. Mas desprezo ainda é desprezo. O fato, irmãos, que o desprezo a Deus não precisa ser necessariamente com a pessoa de Deus. Pode ser com as coisas de Deus. Ou você acha que crente de carteirinha não despreza as coisas de Deus? Eu vou lhes provar, calma aí, eu vou provar para você. A gente despreza as coisas de Deus. E ao desprezar as coisas de Deus, quem é que você acha que você está desprezando? Dá um exemplo aqui muito pequenininho. Tu empresta teu carro para um colega, teu parente. É sua coisa. Você empresta lá o seu carro, você empresta lá a sua ferramenta. Precisa ser um carro, né? Prestou lá a sua ferramenta. Aí a pessoa te devolve com a cara mais lavada, a ferramenta não funcionando, né? A furadeira queimada. Obrigado, viu, pela furadeira. Obrigado aqui pelo carro. Você sabe que você te deixou um quarto de tanque. Vem na reserva. Poxa, valeu, amigão. Por ter emprestado o carro, ó, valeu. Você é 10. Aí você vai, liga o carro e vê lá na reserva o carro. Você liga a furadeira não funciona. Você cheia de queimado. Não sei o que o cara fez com a furadeira. Aí você pensa, poxa, que falta de consideração para comigo. Aí você chama a pessoa, normalmente isso não acontece. Pô, mancada, velho, né? Mancada, hein? Te emprestei o negócio funcionando e você me faz esse papelão? Pô, amigão, leva a mão não, você mora aqui, ó. Eu só desprezei a sua furadeira. Não, mas ao desprezar a minha furadeira,
você está me afetando, porque é minha. O carro é meu. Cadê o respeito para comigo? Então, às vezes, a gente diz assim, não, mas Deus eu amo. Mas tu despreza as coisas dele. Às vezes nós desprezamos as orientações dele. Ele fala pra gente, a gente despreza. A gente não está nem aí. A gente não leva a sério. Veja, quando eu e você desprezamos inclusive as orientações de Deus, no fundo, quem é que criou aquelas orientações? Quem é que estabeleceu aquelas orientações? Não foi ele, irmãos? Às vezes a gente lê um texto como esse de Malaquias, a gente diz assim, mas é do Antigo Testamento. Isso aqui tem o quê? 2.400 anos? 2.400 anos de nós. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Não. A gente pode estar incorrendo no mesmo pecado que esses sacerdotes. E às vezes a gente se julga melhores do que eles, mais do que eles. Talvez eu e você sejamos piores. Algumas pessoas dizem assim, mas quando eu desprezo a palavra dele, eu não estou desprezando a ele, porque eu creio nele, viu? É a palavra dele que eu desprezo. Aí algumas pessoas falam assim, é mais ímpio que fala assim. Aí vem um ímpio e fala assim, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Você fala que é a palavra de Deus, mas foi homens que escreveram a palavra dele. Prova aí que foi Deus. Foi homens. Normalmente é ímpio que fala assim. Eles desprezam a Deus, desacreditam a palavra dele, falando que eram homens. Mas foi homem mesmo, por que isso não foi? Foi homem. Mas sabe onde que você despreza Deus? Sabe onde? Pelo fato que ele decidiu escolher homens. Ele escolheu decidir homens consagrados. E esses homens, quando chamados por ele, nem quiseram, gente. Eles nem queriam. Deus falou, você vai escrever. Não, mas eu desprezo a palavra dele. Mas se você despreza ele, você despreza o modo dele, você despreza a forma como ele faz, no final do dia, é Deus quem você despreza, meu amigo. Porque você está desacreditando aquilo que ele mesmo falou, a forma como deveria ter sido feito. Homens santos falaram da parte de Deus, não por elucidação própria, mas movidos pelo Espírito dele. No final do dia, quem é que você está desprezando? Ou seja, tudo que Deus fala é errado. Aí você vem dizer para mim que acredita em Deus, que você serve a Deus. Não, você serve a si mesmo. Você serve os seus ideais, os seus propósitos, os seus sonhos, né? Mas não vem falar para mim que você serve a Deus. O fato, irmãos, é que a verdade dói, incomoda. A verdade é o seguinte: as orientações de Deus têm sido desprezadas não somente pelos ímpios, mas por aqueles que declaram que o amam. Deixa eu dar um exemplo para você, pequenininho também, para você entender. O seu filho chega assim para você e fala assim, mamãe, posso trazer a minha amiga para a gente brincar aqui? Posso trazer o meu amigo? Você pensa, mas e seu filho, né? Ele está carente, isolado, falando que está em depressão, que a vida é horrível, né, nessa quarentena. Vai lá, traz lá a sua amiguinha, traz lá o seu amiguinho, né? Não é verdade? Aí ele vai, passa um dia lá na sua casa e você fala assim, olha, eu não quero ninguém aqui abrindo a geladeira sem a minha permissão. Você espera como anfitriã que o seu filho ouça a sua orientação, e aquele que não é o seu filho é o amiguinho dele. Se você está circulando pela casa e você flagra
o filho da vizinha abrindo a geladeira, você fala, poxa, por que você não ouviu as minhas orientações? Eu não falei que era para mim avisar antes de abrir a geladeira? Você está desprezando a mim. Não, mas eu só abri a geladeira. Não, você está desprezando as minhas orientações. Mas vamos mudar o cenário. Você está circulando, o seu filho está abrindo a geladeira. Poxa, filho, você traz aqui o seu amiguinho, você faz eu passar essa vergonha. Mamãe, me desculpa, filho, você desprezou a mim. Não, mamãe, senhora, eu te amo. Não, você desprezou a mim. Eu falei para você não abrir a janela, a geladeira. Você nem me escutou, eu falei para pedir para mim. Eu nem te proibi de abrir a geladeira. Apenas falei para você pedir para mim. Gente, não importa. Você espera mais do filho, porque é teu filho. Ah, mas é a vizinha, filho da vizinha, aquele moleque lá, aquela guria é mal educado. Desprezo é desprezo, gente. Quando a gente tem essa postura de indiferença, não importa quem é que faça, ainda é desprezo. Mas espera-se mais do filho, que ouça suas orientações. Então, nós devemos ter um cuidado, porque pode ser que você, embora se apresente como filho de Deus, se apresenta como um crente, talvez a sua postura não é diferente da do vizinho. Então, quando nós não lhe devemos o respeito, nós estamos demonstrando exatamente isso que nós estamos estudando esta manhã, indiferença. E eu quero mostrar para vocês como a indiferença, ela se constrói, para que a gente possa desconstruí-la em nossas vidas. Malaquias capítulo 1, por favor. Versículo 6 a 8. Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Aí Deus responde: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim me perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum? Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Senhor Deus, abençoa a sua palavra, que ela possa abrigar-se no meu coração e na minha mente, e que ela possa mudar as minhas decisões. Eu peço, Senhor, por amor, em nome de Jesus. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele foi levantado por Deus como última alternativa para dar a última chance, como se Deus dissesse o seguinte: vou dar a este povo mais uma oportunidade para que eles me ouçam. Irmãos, quando você olha Malaquias para trás, são tantos livros, né? São tantas páginas de Malaquias para trás. Quando você olha para a história de Israel, Deus buscou esse povo aqui, inúmeras vezes. Foram tantas as vezes.
E todas as vezes que Deus buscava Israel, eles o ignoravam. Não foram todas as pessoas, é verdade, né? Salvo algumas exceções. Poucas. Mas como nação, Israel fracassou de todos os modos possíveis. E olha que Deus deu muitas oportunidades. Chances e oportunidades. E Deus levantou profetas. Você viu quantos profetas tem? Todos eles levantados para chamar o povo de volta. Veja, cada profeta demonstra um Deus misericordioso. Cada profeta. Um Deus misericordioso. A condição espiritual de boa parte dos judeus era lamentável, principalmente, e o que se destaca ao longo da história era o desprezo a Deus. O desprezo às coisas de Deus. O desprezo às orientações de Deus. Eu acho isso muito relevante, porque em toda a história de Israel, mesmo tendo um Deus tão bom, é sobre isso que eu vou falar à noite. A bondade de Deus. Mesmo tendo um Deus tão bom, debaixo de proteção, gente, Israel foi protegida por Deus. Debaixo da proteção de Deus. Debaixo de toda a provisão. Veja como Deus sustentou. Você acha que Deus sustentou a nação de Israel pelos méritos deles? Não. Eles não tinham. Graça atrás de graça. Bênçãos, proteções, perdão. E eles tornavam a desprezar o nome de Deus. Deus abençoando e eles desprezando. Deus protegendo e eles desprezando. Deus livrando eles de consequências horríveis e eles desprezando. Aí Deus vinha, corrigia, disciplinava, era paciente, dava tempo, era misericordioso. E boa parte dos judeus, boa parte, majoritariamente, eles mantiveram-se na rebeldia. Algumas pessoas no transcurso arrependiam-se e voltavam-se para Deus. Alguns poucos. Assim é hoje. Mas boa parte mesmo desconsiderava Deus. Veja, o problema central sempre tem sido a indiferença. Pastor, mas o senhor vê também indiferença no Adão e Eva? Você vê? Indiferença de Adão para com Deus? Você vê a indiferença da Eva para com Deus, para as coisas de Deus, para as orientações? Você vê? Alguém não vê? Pois bem, eu não penso que hoje seria diferente. Um dos grandes e graves problemas da igreja contemporânea é a indiferença da igreja para com Deus. E vocês vão ver comigo hoje a mesma postura, o mesmo espírito. Mas quando é que eu sei que eu estou tendo uma postura indiferente? Eu vou apresentar a vocês quando alguém está sendo indiferente. Você diga, é quando não atende. É verdade? É quando não obedece. É verdade. Mas tem uma característica que Deus destaca aqui de maneira reincidente. Irmãos, quando alguém está sendo indiferente, a pessoa assume uma postura dissimulada. A palavra-chave para o indiferente, para o desprezo,
é que ele é dissimulado. Eu vou mostrar isso para vocês com muita calma. Veja novamente o versículo 6, ele descreve essa postura dissimulada com muita clareza. Deus fala aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra que me é devida? Deus está perguntando aos sacerdotes. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Aí começa a dissimulação. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira? De que maneira temos desprezado o teu nome? Aqui, ó. Normalmente, quando nós desprezamos alguém, pode até ser por inocência. Inocência no sentido de que você não queria fazer o mal. Não era essa a sua intenção. Na verdade, talvez você diga: nem sei onde estava com a minha cabeça quando eu fui dissimulado. Normalmente, alguém pode advogar assim: eu nem queria desprezar. Normalmente as pessoas falam assim, né, quando são confrontadas nesta área. Porque os sacerdotes têm essa postura. Mas eu nem queria ignorá-lo. Eu não fiz isso por mal. É verdade que outras vezes ignoramos porque queremos mesmo. Né? Estou atarefado. Ainda é desprezo, né, gente? Deus deu 24 horas do dia para você administrar. Aí você fala que você está atarefado? Poxa. Quero você falar isso para ele. Não, mas eu estou muito cansado. Poxa, ó, amigão. Quero ver você falar isso para ele. Você está cansado. Não, tem coisas que são inadiáveis. Calma aí. Se você está diante do Senhor dos Exércitos, que está te convocando e você tem um compromisso inadiável, com quem você acha que está falando? Com quem você acha que você está falando? Pois bem, seja por ignorância ou seja por petulância, veja bem, ainda é desprezo, ainda é indiferença. Mas qual foi o problema de Israel? Eles tiveram muita dificuldade para reconhecer que estavam desprezando a Deus. Deus confrontando eles: vocês estão me desprezando. Vocês não estão me dando a honra que é devida. Vocês não estão fazendo. E eles com dificuldades para reconhecer pecado. E olha, presta atenção, porque eles fizeram assim, nós vamos seguir os passos dos sacerdotes. Não vai ser diferente com vocês. Você pode ter, assim como eles tiveram, as mais diversas justificativas para as desculpas. Porque nós somos bons, né, em justificativas. Mas desprezo é desprezo, indiferença é indiferença. Existe meio desprezo? Sim ou não? Desprezei mais ou menos. Existe meia indiferença? Eu fui meio indiferente. Israel não conseguia articular a correção. Para eles, estavam sendo filhos exemplares. Assim como nós, às vezes, né? Não, mas eu sou um bom crente. Eu sou um sacerdote exemplar. Para eles, somos filhos adoráveis. Interessante que quando Deus os confronta, eu não vejo na dissimulação deles, eu não vejo assim uma postura arrogante.
Eu vejo malícia. Tentando escapar da correção. Malícia eu vejo. Enquanto para eles estavam sendo bons sacerdotes, quanto eles falam, vocês não estão sendo bons filhos, porque ele fala assim, né? Se eu sou pai, cadê a minha honra? O que Deus está falando? Vocês acham que vocês são bons filhos, né? Digo a vocês, vocês não são. Vocês não são. Eles acharam que eram filhos adoráveis. Irmãos, afinal de contas, Deus vê o que é que Deus vê? Alguém sabe? Diga em voz alta. Coração. Deus vê o coração, irmãos. Deus conhece a gente, irmãos. Deus nos conhece. Deus vê o coração. E o que foi que Deus viu? Deus viu que havia uma falta de respeito. Havia para com ele uma falta de consideração. Ele falou, Deus falou ao sacerdote, vocês não me respeitam, vocês não me honram. E os sacerdotes, quando eles ouviram essas acusações de Deus, por boca do profeta, foi aí que eu quero revelar a vocês. Eles dissimularam. O que é dissimular? Dissimular aqui, ó, é disfarçar. Dissimular é fingir. Dissimular é contradizer. Dissimular aqui, ó, é simular. No final do dia você está disfarçando para tentar escapar. Você está escorregando da correção. Isso é dissimulação. Eles disseram assim, de que maneira temos desprezado o teu nome? Veja, parece uma pergunta sincera, não parece? Vocês não me honram, vocês não me respeitam. Peraí, Deus, peraí, papai. Onde? Onde é que nós temos desprezado? Parece sincera essa pergunta. Parece ou não parece? Mas não era sincera, gente. Estava repleta de malícia. Sabe por quê? Porque Deus revela tudo. Deus revela tudo. Parece, né? Fala para mim, eu quero saber, porque eu tô querendo aprender mais sobre como servir o Senhor. Como se eles não soubessem. Como se vocês não soubessem. Como é que a gente tem desprezado? Me ensina, Deus, para que eu corrija, né? Porque eu devo estar falhando, né? Um lapso no meu conhecimento, na minha bagagem, um lapso da minha memória. Eu não sei mesmo onde é que eu estou errando. Poxa, você não sabe. Ó, sacerdotes, tá vendo que vocês desprezam o meu nome? Na minha cara. Dissimulando. Irmãos, eles eram pessoas que sabiam aqui, ó, muito bem. Não, mas eu não sabia. Foi um acidente que aconteceu. Foi um acidente. Ou seja, vocês não me escutam, porque eu mandei o profeta falar. Você estava fazendo o que na hora? Eu mandei o profeta falar. Vocês não me escutam, vocês não me obedecem, vocês me desprezam, vocês não, demonstram que não me temem, vocês não me respeitam, e ainda no final do dia vocês se fazem de vítimas, de coitadinhos. Aí começa a indiferença. Indiferença com aquilo que eles sabiam. Indiferença com aquilo que o profeta estava corrigindo. O profeta era a boca de Deus. E dissimulando. Indiferença com o fato que Deus sabia. Deus é o coração.
sei onde que eu errei. Indiferença com a verdade. Será que você vai conseguir crescer mantendo-se na mentira? Confessa e abandona. Aquele que confessa e abandona o pecado alcançará misericórdia. Mas aquele que oculta não prosperará. Eles disseram que não sabia. Veja, irmãos, se o público-alvo do confronto aqui fosse ímpios, eu até dava aí um voto de crédito, sabe? Ímpios, eram ímpios, sabe? Eram pessoas que nunca leram a Bíblia, não sabiam manusear a Bíblia, né? Sacerdote memorizava as Escrituras. Não, mas se fosse alguém que nunca tivesse ido a um culto no templo, a um culto na sinagoga, alguém que nunca tivesse um pai, um amigo, um irmão, um líder que tivesse abrido as Escrituras e tivesse ensinado, eu até tudo bem, né? Você nunca veio na igreja, né? Você não sabe nada, né? Então tá bom, vou te dar aí uma carta de crédito aí, porque você não sabe nada. Mas é isso que incomoda a Deus. Eram sacerdotes. Eram pessoas ávidas para oficiar. Eles sabiam muito bem as Escrituras. E sabe o que mais me incomoda, irmãos? Deus confronta eles no exercício da função, aqui ó, que eles repetiam todos os dias. Poxa, meus irmãos, eram sacerdotes que representavam o povo, que pegavam oferta para apresentar no altar, que sacrificavam os animais para trazer no altar. Eram homens preparados, treinados, educados, que sabiam muito bem, irmãos. Eles faziam todo dia aquilo. Onde é que temos desprezado o Senhor? Dissimulados. Versículo 7. Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo ainda assim me pergunta, de que maneira temos desonrado? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, também não vem mal algum? Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Irmãos, havia aqui uma clara declaração daquilo que estava sendo ofertado. Uma tremenda falta de consideração. Veja, analisa comigo aqui. Pensa comigo aqui um pouquinho. Um grupo de pessoas se unem para distribuir marmita. Ok? Pandemia, um monte de pessoas não trabalhando, sem salário, vamos nos ajuntar aqui e vamos distribuir marmita. Ok? Só que esse grupo de pessoas que vão distribuir marmita fazem parte de um restaurante conceituado, respeitado, com bons cozinheiros, com bons chefes de cozinha, com bons e boas nutricionistas. E depois de um tempo, todas aquelas pessoas desfavorecidas, que pegaram a marmita, que comeram a marmita, elas foram internadas, acometidas de uma grave infecção alimentar. A comida estava estragada. Depois de investigado, apurado, foi constatado que a comida estava vencida há meses. E as pessoas que produziram a comida
não eram qualquer pessoas. Eram cozinheiros de ponta. Havia ali chefes de cozinha, sob supervisão de nutricionista. Aqui, ó. Eles sabiam que a comida estava estragada quando eles prepararam e distribuíram aos desfavorecidos. Aí você pensa comigo, essas pessoas quando confrontadas, vocês viram o que vocês fizeram? Aí chega o chefe da cozinha, chega os cozinheiros, chega a nutricionista. Onde foi? Nós não. Você sabia que estava vencida? Agora pensa e analisa comigo. Um grupo de pessoas se unem para vender equipamentos e acessórios hospitalares. Só que esse grupo de pessoas não eram qualquer pessoas. Eram técnicos, médicos, enfermeiros. E depois de um tempo, todos os hospitais que compraram os equipamentos e os acessórios por meio de uma empresa fantasma, com CNPJ, os hospitais que compraram aqueles equipamentos, as pessoas que usufruíram daqueles equipamentos, todos os hospitais estavam enfrentando um grande e grave problema: infecção hospitalar. Foi instaurado uma sindicância interna, a perícia policial, e foi constatado que aquele grupo de pessoas, constituída de médicos, técnicos, engenheiros, enfermeiros, foi constatado que esse grupo de pessoas estavam reaproveitando, reciclando lixo hospitalar. Eles tiveram acesso ao lixão, recolheram as seringas, os tubos e muitos outros acessórios. Só que o hospital era de doentes, transmissores de doenças graves. Aqui, ó, eles sabiam sim. Foram chamados à delegacia. Você sabia? Chama lá o técnico. Chama lá os médicos. Vocês sabiam? Não. Não sabiam? Um grupo de pessoas se uniu para levar ofertas para o Senhor. Só que esse grupo de pessoas que administravam as ofertas fazia parte de uma nação escolhida para esse fim, que há anos, por tradição, aprendiam desde pequenininho como que deveria ser feitas as ofertas, como deveria ser administrado. Por anos isso aconteceu. Uma nação de sacerdotes que foi escolhida dentre todas as nações que existiam no mundo, foi escolhida por Deus. Vocês vão oficiar para mim. Eu vou escolher uma tribo dentre outras tribos para serem treinados, para ir para a escola estudar. Vocês vão ser preparados, vocês vão ser testados, vocês vão se formar, vocês serão ordenados, vocês serão consagrados e vocês vão oficiar administrando as ofertas. Aí depois de um tempo, todas as pessoas participando do culto, da liturgia, do sacrifício, de adoração, foi constatado que a comida era impura.
E os animais apresentados, cegos, aleijados e doentes. Ou seja, ofertas que eles sabiam, porque eles haviam sido treinados para isso. Eles sabiam que não atendia às exigências do Criador. Eles sabiam. Eles só faziam isso, irmãos. Eles só faziam isso, eram sacerdotes. Eles recebiam o povo para entregar a Deus aquilo que o povo levava a eles, eram sacerdotes. E quando o profeta os corrigiu por boca de Deus, porque era Deus falando ali, viu? O profeta Malaquias foi apenas a instrumentalização, a voz humana. Mas a voz que ecoava por dentro do profeta era a voz divina. Deus corrigindo eles. Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós pecamos? Onde foi que nós o desprezamos? Onde? Veja, irmãos, a atitude. Aí, ó, presta atenção no que eu vou falar agora, porque é muito importante no que eu vou declarar agora. Aí, as ofertas apresentadas é a menor das preocupações. Sabe por quê? Veja o tipo de pessoas que eles se tornaram. Aí a oferta acaba sendo e ocupando um segundo pano de fundo. Porque daí não é relevante a oferta, mas o tipo de pessoa que essas pessoas se tornaram. Veja o coração deles. Aí você entende porque agiu dessa ou daquela maneira. Ah, agora eu estou entendendo. Porque a gente vai ver o que está sendo apresentado. Mas quando a gente analisa a forma como foi apresentado, isto que foi apresentado, Deus é tão sábio para nos ajudar a vencer áreas de pecado, que Ele vai fazer o seguinte: isso aqui é inapropriado, é impuro, é aleijado, é cego, é doente. Foi isso que vocês me trouxeram. Mas calma aí. Eu vou ver agora o seu coração. Porque o problema agora não é a oferta, mas é o tipo de pessoas que vocês estão se tornando. Vocês acham que estão me enganando. E quando eu corrijo vocês, vocês dissimulam. Onde foi que erramos? Então, veja só, começa não escutando. Começa não obedecendo. Começa não atendendo, não prestando atenção. E depois, com o tempo, a gente perde o temor mesmo. Irmão, a gente perde o temor mesmo. É ou não é? Aí qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa tá bom. Porque, veja, vamos analisar os sacerdotes trazendo aquilo. Para eles, irmãos, naquele contexto, não era relevante, não era importante. Ah, você tá entregando comida estragada. A população que comer vai ter infecção. Ah, mas tá bom. Pelo menos a gente tá dando comida para eles. Viu? Não é bom vender produtos aí reciclados, produtos descartáveis. É descartável, tá vendo? Usa uma vez e joga fora. Não é para reciclar produtos descartáveis. Não é para lavar, higienizar. Não, é descartável. Alguém vai morrer. Não, mas vamos ganhar dinheiro, né? Vamos vender abaixo, não custa nada, não gastamos nada. Só vamos lavar com água sanitária, alguns produtos químicos. A gente embala, não vai ter custo, muito custo. A gente vende abaixo no mercado, os hospitais compram sem dinheiro. Mas pessoas vão morrer.
a gente não se importa não. Assim, como não está bom para ninguém receber comida impura, animais cegos, aleijados e doentes, principalmente se essa pessoa for Deus. A pergunta que eu quero para encerrar, a pergunta que quero fazer é o seguinte: quando é que o desprezo começa a nascer e tomar forma no meu coração? Eu tenho algumas sugestões. Vou apresentar a vocês e vou terminar. A primeira sugestão, quando nós não temos mais em mente que Deus é o Senhor. Quando a gente perde isso de foco, a gente começa a fazer de qualquer jeito. Quando a gente perde a noção e nós não temos mais em mente que Deus é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Porque foi exatamente isso que o profeta destacou. Se eu sou o Pai, cadê o respeito? Se eu sou o Senhor, cadê o temor? Você está vendo que ele destaca no início? Onde foi que eles começaram a se perder? Se eu sou o Pai, cadê o respeito? Se eu sou o Senhor, cadê o temor? Por isso que a nossa relação com Deus, irmãos, ela deve ser cultivada não somente com sinceridade, mas com obediência. Porque você pode ser muito sincero, mas ser profundamente desobediente. Às vezes, quando começamos a faltar, aqui ó, quando nós começamos a não dar satisfação, quando nós começamos a não nos dedicar tanto, quando nós começamos a se dissipar nos pensamentos, a entregar coisas mais ou menos, eu queria dizer para você que o seu coração está se apontando para se perder. Aí digo a vocês, porque foi dito a eles. Aí aquilo que você faz ou deixa de fazer, para Deus, é a menor das preocupações. Porque daí a preocupação maior é o seu coração. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Aquilo que você faz ou deixa de fazer apenas explica. Mas o problema é seu coração. Eu me perdi aqui, ó. E sabe o que é um contrassenso? Eu me perder servindo. Eles estavam oficiando. Não, mas eu estou indo para a igreja. Eu estou assistindo os cultos. Eu faço minha leitura. Sabe, aquilo que se tornou mecânico, instintivo, não é mais de coração, gente. Você perdeu, você em algum momento, você perdeu a sua relação com Deus como Senhor. Em algum momento, em algum ponto da sua peregrinação, você perdeu a exata noção de que Deus é o seu Pai. Se perde aqui dentro. Respeito e temor. E às vezes, quando somos corrigidos, podemos incorrer no mesmo erro dos sacerdotes, dissimular a semelhança deles. Malaquias 1:9, leia comigo. Malaquias 1:9. Enquanto você procura o trecho, coloque-se em pé junto comigo. Malaquias 1:9. Deus corrige os sacerdotes, mas traz uma alternativa a eles. Lembra que eu disse?
Deus levanta os profetas para buscar o povo. Deus está corrigindo e Deus foi chamá-los mais uma vez. Deus não estava apenas batendo neles. Deus queria trazê-los de volta. Veja o que ele falou. Malaquias 1:9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? E diz o Senhor. O profeta Malaquias termina aqui, não o livro, esse conjunto de orientações com respeito a esse assunto de indiferença. Ele termina dizendo o seguinte: olha, vocês podem receber o favor de Deus novamente. Ele pode lhes perdoar. Que bom. Mas ele aceitaria de você isso que você tem trazendo? Ou seja, é um chamado à confissão, mas também um chamado ao arrependimento. E coincide com Provérbios 28:13. Aquele que confessa, parte A do versículo, e deixa, parte B do versículo, alcançará misericórdia. Deus nos convida à confissão sincera. Mas se daqui a pouco, ou à tarde, você fazer a mesma coisa, já digo a você, a sua oração não foi atendida de manhã quando você fez, porque você não mudou. Clame o favor de Deus. Clame, Ele vai te ouvir, graça sobre graça. Mas atenderá a sua súplica com aquilo que vocês me apresentam? Talvez você, com alívio de consciência, até ore agora, daqui a pouquinho, e confessa. Mas não vai terminar o dia de hoje. E você continuará no mesmo caminho. Digo a vocês, Deus não ouviu a oração que vocês fizeram de manhã. Infelizmente, Israel não ouviu a voz do Senhor como nação. Deus ficou em silêncio por 400 anos. Invocai o Senhor enquanto está perto. É uma indicação que Ele pode se afastar de você. Quando Deus voltou novamente a falar ao homem, Ele não tratou mais com Israel. Ele começou a tratar com os gentios. Alguns judeus se arrependeram, mas começou a tratar com os gentios. Deus deixou de trabalhar com Israel e passou a trabalhar com a igreja. Deus nos dá um convite. Confesse. Suplicai a Ele a sua graça. Mas vocês devem se arrepender. Eu acho que essa decisão, meus irmãos, ela é pessoal. Todas as decisões são pessoais. Ninguém vai te obrigar a temer a Deus. Ninguém vai te obrigar a respeitar a Deus como Pai. Mas no final do dia, quem vai lidar com isso vai ser vocês. Mas como Deus estava preocupado com os israelitas, mandou o seu profeta. E como Deus ainda está preocupado conosco como igreja, Deus manda o pastor local. Mas no final do dia não é o pastor local que falou. No final do dia, ou no final das contas, quem falou foi Deus. Ao aceitar as correções, é de Deus que vocês estão aceitando. Se você rejeitar, não é o pastor. É a Deus que estão rejeitando. Curva sua cabeça por alguns instantes. Fecha seus olhos. Vocês que estão nos acompanhando por essa transmissão,
primeiro lugar, eu quero lhe agradecer. Eu sei que tem várias pessoas nos acompanhando. Obrigado pela sua participação. E todo esse desafio, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, é Deus falando com vocês. Uma das características, meus irmãos, da indiferença é a falta de resposta. Falta de resposta é indiferença. Queira ou não, você vai precisar dar uma resposta. Ah, mas eu vou pensar. É uma resposta. Eu não vou falar nada para Deus. Não falar nada para Deus ainda é uma resposta. A minha sugestão, porque foi a de Deus, reveja o que você tem apresentado a Deus. Não se justifique. Não escorregue-se. Aceita a correção. Arrependa-se e volta para Deus, que é rico em perdoar. A Bíblia fala que quando nós nos arrependemos e confessamos, alcançamos refrigério para nossa alma. E talvez seja isso que você precisa. Confesse e arrependa-se. Meus irmãos, enquanto o piano dedilha uma melodia, peço a vocês que se assentem e conversem com Deus um pouquinho. Podem se assentar. Reflitam um pouquinho sobre aquilo que vocês ouviram nesta manhã. Fala com Deus. Malaquias 1:9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Você que está em casa, aproveita esse momento para falar com Deus. Não tenha medo ou vergonha. Não se sinta constrangido. Se Deus falou ao seu coração, responda. Senhor Deus, muito obrigado por aquilo que ouvimos nesta manhã, corrigindo algumas áreas do nosso comportamento e da nossa pessoa. Peço ao Senhor, continua falando conosco, que o Espírito Santo nos conceda a graça para podermos vencer e permanecer vencendo. Agradeço ao Senhor pelas pessoas que ouviram e pelas decisões que foram feitas. Eu não sei o quão sincero foi os irmãos, o quão arredios eles foram, mas eu oro que o Espírito Santo tenha plena liberdade de continuar falando com eles, mesmo quando o culto oficial termina. Que o Senhor mostre a eles, Pai, o melhor caminho. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. São 10h15 agora. Estamos terminando o nosso culto de escola bíblica dominical. Nós vamos estar encerrando, vamos ter um intervalinho breve. Eu vou estar me despedindo das pessoas que estão nos acompanhando nessa transmissão e retornaremos para a celebração da ceia. Tá bom? Uma oração silenciosa, a igreja está dispensada para o intervalo. Vocês que nos acompanham, muito obrigado. A gente se despede agora. À noite vamos nos encontrar mais uma vez, não às 6h30, mas às 6h. Okay? Como nós estamos fazendo os cultos presenciais de forma reduzida, aqui também tem horário para terminar as atividades públicas e os eventos públicos, que seria às 8h da noite. Então, para que eu não corra o risco de terminar e desobedecer essas orientações, nós estamos começando mais cedo
para poder terminar mais cedo. Então hoje às 6 horas nós nos encontramos de novo. Convido os irmãos a participarem conosco, tá bom? Ainda os desafios, se tiver algum pedido de oração, compartilhe conosco. Vamos orar por vocês, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe vocês.